Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal YouTube Aprenda Nó de Crochê, e eu sou a Tânia. Nesse tutorial vocês vão aprender essa linda regata, olha que elegante que ficou, para combinar com o seu look. Fiz com fio Duna nas cores preto e off-white. Essa regata foi feita com square ou quadradinho da vovó. Demora um pouquinho para fazer, mas ficou bem bacana. Você pode fazer da cor que você deseja, mas eu fiz nessas duas cores porque eu acho que é uma cor neutra que combina com tudo. Mas aí fica a critério de vocês. Você pode usar no inverno como colete ou no verão como essa regata que eu fiz aqui agora. Então, bora para a lista de materiais? Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, familiares, se inscreva no meu canal, ative o sininho para vocês receberem novas notificações. E logo abaixo da descrição, deixe seus comentários, sugestões. E também vou adorar vocês postarem as peças de vocês no nosso Instagram, tá? É @aprenda.nó-de-crochê. Então, agora bora para a lista de materiais. Para essa blusa square, nós vamos usar o fio Duna na cor preta e off-white. A cor preta é número 89,90 e o off-white é 81,76. E o tez desse fio é 590. Para esse fio eu vou usar agulha 3,5, vou precisar também de uma tesoura, agulha de tapeceiro, fita métrica e marcadores. Aí vocês vão usar o fio que vocês quiserem, isso aqui é só apenas uma sugestão. E usar a agulha de acordo com o fio, certo? Então, bora para a aula agora. Para fazer essa blusinha, usei 2 novelos de cada cor. Antes de iniciar a aula, quero explicar para vocês as medidas. A blusa que eu estou fazendo é do tamanho M. Então, quem quiser fazer do tamanho P, vai ser o seguinte. Nós temos, para o tamanho P, aqui é tamanho M, tá? Então, para o tamanho P, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 carreiras. Vai ficar no tamanho de 9 centímetros de cada lado. Agora, quem quiser fazer do tamanho M, vão ser 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, medindo 11 centímetros de cada lado. E quem quiser fazer do tamanho G, serão 6 carreiras, serão uma carreira a mais que esse aqui, que serão 13 centímetros de cada lado, tá? Espero que vocês tenham entendido isso. Isso é muito importante para vocês. Essas medidas podem variar para cada um de vocês, porque vocês podem usar fio e agulhas diferentes, né, de tamanhos diferentes, e a tensão de cada um na hora de fazer os pontos, tá? Então, isso é só uma referência que eu estou passando para vocês. E essas cores que eu estou utilizando aqui é apenas uma sugestão. E a minha cor predominante é o preto. Aquele que quiser fazer tamanho P, na quarta carreira, né, que é a primeira, segunda, terceira, na quarta carreira, em vez de fazer off-white aqui, você já pode fazer na cor preta, tá? E quem quiser fazer do tamanho G, pode também fazer a preta na quarta, e na quinta pode fazer off-white, e na sexta fazer na cor preta, aí fica predominante a cor preta. Tá? Essas variações de cores é apenas uma sugestão, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, pode fazer colorido também, não vai ter problema nenhum, tá? Vocês podem seguir a mesma receita, tá certo? Então, bora para a aula agora. Então, para iniciar, fazer o square, eu vou iniciar com a cor off-white. Para iniciar, para fazer essa peça square, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos iniciar com o anel mágico. Então, olha, o fio do novelo, aqui está o início do fio, eu vou enrolar em volta do meu dedo, dos meus dedos, desse jeito aqui, ó. Vou introduzir a minha agulha aqui no meio, ó, e eu laço esse fio que está aqui atrás, para frente. Dou uma torcida, tiro os dedos do anel mágico, ó, formando o anel mágico. E eu vou trabalhar
em cima desses 2 fios aqui, tá? Porque assim que terminar essa carreira, a gente puxa para fechar. Então, bora lá. Então, fiz essa alça, vou fazer uma correntinha, uma não, 3 correntinhas, que equivale um ponto alto, ó. Já fiz um ponto alto. Então, laço novamente, vou fazer o próximo ponto alto, pegando sempre esses 2 fios. Um ponto alto, olha, lacei e lacei, peguei 2. Laço minha agulha, introduzo aqui no meio do anel mágico, laço lá atrás o fio, puxo para frente. Aí, novamente, vou laçar o fio, pego 2 alças e 2 alças. Para iniciar, vou fazer 4 blocos de 3 pontos altos. Aqui, como eu falei para vocês, as 3 correntinhas já equivalem a um ponto alto. Aí, então, temos 1, 2, 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Ó, 1 e 2. Novamente, eu vou laçar o fio, introduzo a minha agulha aqui no meio do anel mágico, laço novamente o fio, puxo para frente. Vou fazer mais 3 pontos altos aqui, ó. Vou fazer laço 2 e laço 2. Pronto, fiz um ponto alto. Vou fazer o próximo. Laço o fio, introduzo a minha agulha aqui no meio do anel, pego o fio lá atrás, passo para frente. Laço de novo, pego 2 alças e 2 alças. Vou fazer mais um ponto alto, ó. Então, fiz outro bloquinho de 3 pontos altos aqui. Eu vou separar com 2 correntinhas, ficando desse jeito. Aqui você já pode dar uma repuxadinha aqui, ó, para vocês fecharem um pouquinho esse anel mágico. Novamente, vou fazer mais um bloco de 3 pontos altos. Introduzo novamente aqui a minha agulha aqui no meio. Um ponto alto. Segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Ficando desse jeito. Separado por 2 correntinhas. Novamente, mais um bloquinho, último bloquinho, ó. Eu já fiz 3 bloquinhos aqui, ó. Dá pra vocês verem, ó. Fiz 1, 2, 3. 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Eu venho aqui. Eu vou fazer mais o último bloquinho de pontos altos aqui, que são 3. 1. Opa. 2 e 3. Eu venho aqui, olha, eu vou fechar meu anel mágico. Puxem bem. Opa. Puxem bem aqui, ó, pra gente fechar bem esse furinho aqui. Fiz esse último bloquinho de 3 pontos altos, vou finalizar com 2 correntinhas e vou introduzir na terceira correntinha que nós fizemos. Lembra? Nós iniciamos com 3 correntinhas, eu vou finalizar na última aqui, ó. Vou fazer o ponto baixíssimo, ficando desse jeito. E vou caminhar até esse espaço onde eu fiz 2 correntes. Com ponto baixíssimo, ó. Ponto baixíssimo, 1 e 2. Venho aqui, faço uma correntinha e corto o fio. Eu venho aqui, ó, eu puxo esse fio aqui, tá? Aí, esse fio aqui, depois a gente vai arrematar. Esse também, olha. A gente depois arremata. Então, a primeira carreira ficou assim. 4 blocos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas, tá? Então, agora nós vamos iniciar a segunda carreira na cor preta. Eu vou introduzir minha agulha onde tem esse espaço de 2 correntinhas. Eu vou pegar o fio preto, ó, vou laçar o fio preto aqui, passo para frente. E a primeira laçada, eu vou pegar esses 2 fios juntos, para mim travar o ponto, ó.
Fiz um ponto. E agora eu vou iniciar com ponto alto falso. Agora eu não vou precisar mais desse outro fio que a gente iniciou, tá? Então, vou lá. Eu vou introduzir novamente a minha agulha dentro desse espaço. Eu laço, vou fazer um ponto baixo. E mais uma correntinha. Isso aqui equivale um ponto alto. Então, nesse espaço eu vou fazer um bloco de 3 também, de 3 pontos altos. Eu venho aqui, laço o fio lá atrás, pego 2 alças e as outras 2 alças. Novamente, laço novamente, introduzo aqui no espaço, vou laçar, pego 2 pontos e 2 pontos aqui, ficando um bloco de 3 pontos altos, que eu tenho 1, 2 e 3, e separado por uma correntinha. E agora nós vamos fazer outro bloco aqui, ó. Como nós estamos aqui na quina, vamos fazer 2 blocos de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas. Então, fiz um ponto alto, 2 e 3. Separados por 2 correntinhas, 1 e 2 correntinhas. E eu vou fazer outro bloco de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficando desse jeito. E esses fios aqui, depois a gente arremata tudo. E vou fazer uma separação com uma correntinha. Agora, aqui na quina, novamente, o cantinho aqui, ó. Nós vamos fazer um bloco de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Separado por 2 correntinhas, 1 e 2. Agora, novamente, um bloco de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ó como que tá ficando. E separado por uma correntinha. Laço, novamente, eu vou fazer um bloco de 3 pontos altos. Duas correntinhas. E outro bloco de 3 pontos altos. Finalizei esse canto aqui. Eu vou mais uma correntinha de separação e novamente um bloco de 3 pontos altos aqui nesse espaço. E finalizo com 2 correntinhas. Iniciei aqui, eu vou fazer meu ponto baixíssimo. Eu fiz um ponto baixíssimo aqui para fechar a carreira e eu vou vir aqui, ó, com mais 2 pontos baixíssimos até nesse espaço aqui, para mim fazer a troca do fio agora. Ó, ficando desse jeito. Aí eu venho aqui, eu corto o fio, eu puxo todo o fio. Cortei o fio, então vou passar o fio lá para trás. Eu jogo o fio lá para trás. Introduzindo aqui em qualquer ponto, eu jogo o fio. Aqui, olha, esses dois aqui, ó, já dá pra mim. Eu dou um nó e corto também, porque como eles vão ficar escondidos, não vão dar pra ver. Eu dou 1 ou 2 nó, não repuxem muito, tá? Senão vai ficar meio enrugadinho aqui. Essa é a parte mais, pra mim, né, é a parte mais chata, que é o arremate dos fios. Vocês podem fazer. Aí, ó, eu vou introduzir ele aqui um pouco aqui dentro, ó. Eu jogo um pouquinho
o nozinho aqui por dentro. E esse aqui, na hora que eu for fazer com off-white, eu já faço da mesma maneira. E esse do anel mágico, eu dou uma boa repuxada e eu venho com a agulha e eu arremato com a agulha agora, nesse caso aqui, tá? E eu arremato o fio da seguinte maneira, eu sigo a trama dos pontos. Eu vou introduzir aqui no meio, para me arrematar. Eu volto aqui, olha, e eu vou introduzir em qualquer canto aqui, seguindo a trama dos fios. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. E eu jogo e eu escondo aqui agora. E corto o fio, ó. Vou esconder aqui por trás. Pronto. Aí eu corto esse fio. Ah, pessoal, não... Na hora de vocês forem trabalhar com essa peça, sempre coloca o lado certo pra frente, ó. O lado certo, esse fio aqui, ó, em diagonal. Porque aqui, olha, ele tá cheio de nozinho aqui atrás. E o ponto alto fica aqui pra frente, tá vendo? Ele tem esse nó aqui em diagonal. Então, isso quer dizer, é o lado da frente do trabalho. Agora, nós vamos iniciar com fio off-white. Eu vou também introduzir, eu inicio sempre aqui, ó, onde tem um espaço de 2 correntinhas. Eu vou introduzir minha agulha aqui, eu puxo o fio, inicio com os 2 fios aqui, para me travar o fio. Eu vou fazer uma correntinha, desculpa, vou fazer um ponto baixo. E uma correntinha. Esse equivale a um ponto alto. Vou fazer 3 pontos altos aqui. Um bloco de 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos. Vou separar por uma correntinha e eu vou introduzir aqui. Se vocês quiserem, já pode ir arrematando esse fio também. Ó, vou fazer mais um bloco de 3 pontos altos. Separado por uma correntinha. Vou fazer 2 blocos de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas, porque estou aqui na quina. Fiz um bloco de 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais um bloco de 3. Terminando aqui, eu fiz 2 blocos de 3 separados por 2 correntinhas. E mais uma correntinha de separação e mais um bloco aqui nesse espaço aqui. E separo a separação de uma correntinha. Então, essa terceira carreira, nós vamos fazer essa sequência aqui. Aqui são 2 blocos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Eu vou fazer essa sequência aqui, até o final da carreira eu vou com vocês. Cheguei aqui antes de terminar a terceira carreira, olha como que eu vou terminar o fechamento dessa carreira aqui. Eu vou fazer um ponto alto, olha, eu vou laçar aqui, aquele ponto alto falso que nós fizemos aqui, vou introduzir minha agulha aqui, ó, aqui dentro dessa correntinha, vou laçar, eu vou fazer um ponto alto. Pego 2 alças e mais 2 alças. Esse ponto alto é referente às 2 correntinhas que a gente faz aqui no cantinho, tá? Ó, ele é referente a 2 correntinhas. Então, como não vou trocar de cor, então eu vou iniciar aqui fazendo um ponto baixíssimo, que é a 4ª carreira. Eu faço um ponto baixo e uma correntinha. Vou laçar novamente para me fazer um bloco de 3, né?
de 3 pontos altos. Venho aqui, vou fazer mais um ponto alto, outro ponto alto. Então, fiz um bloquinho de 3 pontos altos aqui, ó. Ficando desse jeito. Aí, eu vou laçar, faço uma correntinha. E o que que eu faço? Eu pego esse fio aqui, ó. Esse fio aqui que eu preciso arrematar, eu introduzo a agulha aqui no meio e eu puxo esse fio pra cima, ó. E eu já vou arrematando ele aqui. Então, fiz uma correntinha aqui, voltando aqui novamente. Vou fazer outro bloco de 3 pontos altos. 2 e 3. Ó como fica. E agora eu vou fazer separado por uma correntinha e outro bloco aqui. Eu vou fazer essa sequência. Vou fazer essa sequência até o final da carreira. Chegando aqui, eu volto com vocês novamente, tá? Acho que não tem segredo. E aqui, nessa quina aqui, nós vamos fazer 2 blocos de 3, né? De 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Aí, depois eu venho aqui, faço um bloco de 3, separado por uma correntinha. E eu vou fazer essa sequência aqui, até o final dessa carreira, que é a 4ª carreira. Cheguei aqui, né, para finalizar a 4ª carreira com vocês. Então, aqui eu já tenho 2 blocos de 3 pontos altos. Aí, eu venho aqui, vou fazer o fechamento. Laço o fio, eu venho nesse primeiro ponto falso aqui, de ponto alto. Venho, eu faço um ponto alto aqui pra gente finalizar. Pronto, finalizei a 4ª carreira. Então, corto o fio e já puxo para fora. E aqui, agora, nós vamos fazer com o fio preto, a gente já vai arrematando também esse fio branco aqui. Ah, olha o fio branco, eu acabei arrematando na hora que a gente tá fazendo a 4ª carreira. E agora eu vou fazer a 5ª e última carreira com fio preto. Eu venho também, vou iniciar aqui, ó, tá vendo? Vou iniciar aqui e já dou uma arrematada nesse fio aqui. Eu introduzo a agulha aqui, eu laço aqui o fio pra frente, eu vou fazer o ponto alto falso, com os 2 fios aqui. Deixa eu tirar esse fio branco aqui que tá atrapalhando vocês. Eu vou jogar ele pra cá, depois a gente arremata. Ó, eu puxei aqui, ó, tá vendo esses 2 fios aqui? Eu laço esses 2, fiz um ponto. Então, aqui eu vou iniciar com aquele ponto alto falso, que é um ponto baixo que eu vou fazer. Opa, não peguei aqui os fios. Um ponto baixo e uma correntinha, que equivale a um ponto alto. Eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, ai, peraí, pessoal. Aí, eu vou fazer mais 2 pontos altos. E separado por uma correntinha. Então, a gente precisa estar sempre ajeitando, né? Modelando o quadradinho para ficar bem quadradinho. Então, já fiz uma correntinha e vou dar sequência aqui. Deixa esse fio aqui, depois a gente arremata. Eu vou laçar, vou fazer outro bloco de 3 pontos altos. Fiz uma correntinha, novamente, vou fazer um bloco de 3. Na verdade, é só repetição. E separado por uma correntinha. Então, vou fazer essa sequência, né? Chegando aqui na esquina, que são 2 blocos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Chegando até aqui no finalzinho da carreira, eu volto com vocês. Cheguei aqui para finalizar a 5ª carreira com vocês. Eu vou fazer um ponto alto, como eu falo para vocês, nesse
Vou introduzir minha agulha nesse primeiro ponto que nós fizemos e faço um ponto alto aqui pra gente finalizar. Pronto, finalizamos, corto o fio, eu puxo o fio. E vou introduzir meu fio aqui, ó, pra gente arrematar com esse daqui. Então, eu ponho aqui ponho o fio aqui na agulha. E eu vou jogar o fio aqui por dentro desses daqui, desses pontos que eu tenho aqui, pra chegar aqui. E eu arremato esses dois fios juntos, ó. Como eu falo pra vocês, não repuxe muito, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá ficando. Ó. Aí, o que que eu faço? Eu dou um nozinho aqui, dou 2 nozinhos. Dou 2 nozinhos. Como é preto, né? Então, não vai dar pra ver aqui, ó. O nozinho vai ficar aqui dentro, dentro desses pontos aqui. Dentro dos pontos. Vou dar outro nó pra gente garantir. E o que que eu faço? Esse que tá aqui na agulha, já venho e já introduzo ele aqui pra esconder o fio. Aí, eu corto. Eu venho também, ponho o outro lado na agulha. Eu vou também introduzir aqui dentro, ó. Pronto. Você vê que nós arrematamos todos os fios e não aparece. Isso que é importante. Esse é do lado de dentro da blusa. Esse é o lado direito do lado de fora. Olha aqui o quadradinho que ficou. Quero dar uma sugestão para vocês como é que eu tô fazendo, tá? Isso é, se vocês quiserem essa sugestão. Eu faço em série os quadradinhos. Por exemplo, eu inicio com esse quadradinho no off-white, eu faço uns 10 ou 15 pecinhas dessa. Aí depois eu venho com o preto, eu faço só o preto, a segunda carreira no preto. Aí eu faço as 15 peças. Aí depois eu venho com o off-white de novo, eu faço a terceira e a quarta carreira, né? Das 15 peças. Olha como que tá ficando. É assim que eu faço. Aí que eu... E a quinta carreira, que é o fio preto, eu vou fazer agora apenas a última carreira no fio preto. Pra gente não tá toda hora fazendo peça por peça. Eu acho que fica mais chato de fazer, né? Porque eu vou começar com off-white, depois eu troco a cor pelo preto, depois faço o off-white, depois eu faço o preto. Não, vamos fazer em série, assim o trabalho fica mais rápido. É apenas uma sugestão, tá? Então, aqui no meu, eu vou fazer a última carreira de preto, porque eu já tenho aqui, tenho 2, 4, 6, 8, 10. Eu tenho 10 peças para me fazer a quinta carreira na cor preta, tá? É uma sugestão. E pra gente fazer essa blusinha regata, nós vamos precisar de 30 peças igual esse aqui, ó. 30 peças desse, tá? Aí vocês vão fazendo, eu vou fazendo aqui, a gente vai demorar um pouquinho, né? Volto assim que eu terminar de fazer todos os quadradinhos, pra gente já iniciar a fazer a costura aqui. Depois de alguns dias confeccionando os quadradinhos, voltei aqui com vocês. Olha aqui que bonitinho que ficaram. Olha que gracinha. Deixa eu virar para vocês. Eu já arrematei todos os fios aqui atrás. Ó, ficou desse jeito. Bem bacaninha, bem bonitinho. A gente tenta sempre fazer todos os quadradinhos do mesmo tamanho, né? Mesmo tamanho, quero te dizer 11 por 11, tá? Eu vou montar agora a blusinha antes de costurar para vocês como é que vai ficar. Só um instantinho. Montei aqui os quadradinhos para vocês verem como é que vai ficar a nossa regata. Olha que graça que ficou. Então, olha, aqui nas laterais eu dobrei o quadradinho, tá? Porque nós vamos repetir essa parte aqui do lado das costas. Então, por isso que eu dobrei aqui. Então, nós estamos aqui na frente, vamos costurar aqui, né, o quadradinho aqui, e depois nós vamos repetir a costura com os quadradinhos de trás. E na alça aqui também, ó, aqui também eu dobrei,
nessa lateral desse daqui, desse lado, do lado direito. Então, os quadradinhos que ficaram dobrados, ficaram aqui nas laterais e aqui também na alça, olha, aqui também dobrei. Aí a gente vai colocar um outro quadradinho aqui atrás, ó, ficando assim desse jeito, ó. Então, vou repetir com vocês, ó, vai ficar esse quadradinho, mais esse, pra gente costurar nas costas. E aqui também no corpo. Então, cada quadradinho daqui, ó, nós vamos pôr nas costas, tá? Então, por isso que ficaram com 30 quadradinhos. No meu, no tamanho médio, ficaram com 30 quadradinhos. E agora, eu vou ensinar vocês a fazer a emenda dos quadradinhos. Olha que graça que ficou. Vai ficar uma belezura. Já tá ficando, né? Já ficou lindo já, essa peça. A emenda, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, mas eu acho bem bacana a gente iniciar daqui, ó, né? Daqui a gente vai contornar e depois a gente vai fazer outra parte aqui e contorna. E depois a gente emenda os quadradinhos no vertical, né? Desse lado aqui. Aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, que vocês acharem mais fácil para vocês. Então, cada um pode fazer do seu jeito. Tá? O importante é que eu vou ensinar vocês a fazer uma emenda bem bonito. Então, eu vou começar a fazer a emenda aqui, ó, tá vendo? Ó a blusa como é que tá. Então, eu desmembrei, né, vamos dizer assim. Então, vou fazer essas duas fileiras aqui. Então, e a lateral eu vou abrir aqui, ficando assim. E esse lado também. Então, vou começar daqui, ó, fazendo essa emenda. E depois, como tem os quadradinhos atrás, então a gente segue eles aqui. E em cada fileira nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 8 quadradinhos, tá? Então, são 8 quadradinhos que nós vamos emendar aqui. Para iniciar a fazer a emenda, nós estamos aqui, ó. As duas peças estão do lado direito. O que que nós vamos fazer? Nós vamos virar a peça direito com direito para dentro, ó, tá vendo? Direito com direito do lado de dentro. E vamos ajustar aqui. Se vocês quiserem, tem esses grampinhos aqui que a gente serve como para segurar aqui. Ou senão, aqueles marcadores que eu coloquei para vocês no início da aula, né, ó. A gente põe aqui também, ó. Ele serve para marcar. Mas esses preguinhos aqui, esses grampinhos, é ótimo também. Tá? Ajuda bastante a gente. Então, lembra que nessa curvinha aqui, nós fizemos 2 correntinhas. Então, uma correntinha vai ser para esse lado aqui e a outra correntinha vai ser desse lado aqui. Então, o que que eu vou pegar? Vou pegar uma correntinha, a primeira correntinha que tá do lado desse ponto alto aqui, que vai ser esse aqui, o meu, né? E o outro vai ser esse aqui, ó, que tá bem logo do lado desse ponto alto aqui. Nós vamos pegar a correntinha, a alcinha do lado de fora da correntinha. Deixa eu pegar outra agulha aqui para mostrar. Ó, eu vou pegar essa aqui, ó, essa alcinha da correntinha, que é do lado de fora, e essa olhando de lá para cá, vai ser aqui, ó. Vai ser essa aqui, ó. Porque a correntinha, na verdade, tá aqui. Mas eu vou pegar essa daqui. E o outro lado, eu vou pegar essa aqui. Não sei se dá para vocês verem no vídeo, porque a cor é preta, né? Então, vai ser aqui, ó. Vou pegar os dois aqui. Então, a gente, na hora de fazer essa emenda, a gente tem que coincidir. Pegar a correntinha certa do lado de cá e do lado de cá. Por exemplo, aqui é a minha primeira correntinha. Depois, o meu primeiro ponto alto. Segundo ponto alto, depois terceiro ponto alto. Aí depois tem aquela correntinha que a gente faz o espaço, tá certo? Para coincidir aqui no final dessa peça aqui. Chegando aqui no final, aí eu volto com vocês, tá? Então, vamos iniciar aqui, ó, correntinha com correntinha. Eu vou pegar o fio do novelo. Deixa eu prender ele aqui. Vou pegar o fio do novelo. Eu vou introduzir a minha agulha, como eu falei para vocês, na correntinha com correntinha, primeira correntinha.
vou laçar o fio. Eu vou fazer ponto baixíssimo. E o fio de sobra, a gente arremata depois esse fio aqui, ó. E o fio do novelo tá aqui. Então, peguei aqui. Se vocês quiserem, pode fazer uma correntinha. Não repuxem muito, tá? Então, ó, o próximo ponto é a correntinha daqui, alcinha de fora. Como a cor é preta, ó, eu puxo, faço meu ponto baixíssimo. Novamente, correntinha daqui de fora e o outro também, ó, formando isso aqui. Eu laço o fio, faço um ponto baixíssimo. Aqui e aqui, mais outro ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer ponto baixíssimo até esse último ponto alto aqui, desse quadradinho aqui. Aí eu volto com vocês. Acho que aqui não tem segredo, né? É apenas ponto baixíssimo em cada corrente. Se vocês tiverem dificuldade de ver, ó, tem um ponto aqui, uma correntinha desse lado e o outro desse lado aqui, ó. Assim que eu terminar essa fileirinha aqui, eu vou mostrar para vocês como é que fica do lado direito da blusinha. Aí eu já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho desse quadradinho aqui, como eu falei para vocês, olha como que fica, ó. Olha o detalhe que fica aqui do lado direito da blusa. Nem dá para ver que foi emendado, né, na verdade. Olha que efeito bacana. Acho muito bacana isso. Então, agora, nós vamos emendar com esses dois quadradinhos. Então, o que eu vou fazer? Vou explicar para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui o marcador. Lembra que eu falei para vocês, no cantinho, a gente deixou duas correntinhas? Então, para a gente emendar, eu não vou pegar essa correntinha, eu vou pegar essa daqui, ó. Desse meu primeiro ponto alto, desse lado aqui, ó. Porque eu vou fazer emenda aqui. Então, eu vou pegar a correntinha daqui, ó, desse ponto alto aqui. Então, vou pôr o marcador aqui para vocês verem. Então, que é essa correntinha aqui, ó. Então, vocês, na hora de fazer emenda, não esqueça que tem que deixar os quadradinhos direito com direito, assim, ó, de frente, tá? Direito com direito. E esse aqui, mesma coisa. Eu tenho meu primeiro ponto alto aqui. Então, eu vou pegar essa primeira correntinha do lado de cá, onde eu vou pôr o meu marcador aqui, ó. Então, aqui, eu fiz meu último ponto. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, eu até esqueci de mostrar, peraí, deixa eu desmanchar esse ponto baixíssimo. Eu peguei esse meu última correntinha daqui, que é desse último ponto alto aqui, ó. Esse é meu último ponto alto. Então, eu peguei a correntinha daqui, e não desse aqui, desse lado aqui. Mesma coisa aqui, ó. Eu peguei, meu último ponto alto é esse aqui, então, eu peguei essas duas correntinhas. Então, ó, eu vou vir aqui novamente, vou introduzir a agulha aqui, e eu faço meu ponto baixíssimo. E já venho, emendo onde que tá o meu marcador aqui, ó. Que são os dois pontos. Opa, até caiu o marcador. Então, eu vou juntar aqui as 4 peças, ó. Eu venho aqui, fiz o meu ponto baixíssimo. Então, esse lado o fio tá aqui. Depois a gente arremata esse fio. Então, tá desse jeito aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Que é isso que eu tô fazendo, ó. Então, a gente vai fazer a emenda pra cá agora. Aí, depois eu vou juntar mais 2, né? Que é avesso com avesso, virado pra frente. Tá? Aí, se vocês quiserem, já deixa eles marcados. A primeira correntinha que vocês vão pegar, ó. É o fio do lado de fora. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Então, esse é do lado avesso, tá? Como eu falei pra você. E do lado avesso, olha como que fica também bonito do lado de dentro. Deixa eu mostrar pra vocês, ó.
Então, a peça vai ficar uma graça. E eu vou dar continuidade aqui, pegando na correntinha, deixa eu ver aqui, o meu primeiro ponto alto é esse aqui, deixa eu ver aqui, aqui, ó, meu primeiro ponto alto com o primeiro ponto alto desse lado aqui, ó, tá aqui, com a alça de fora, tá? Pronto, fiz meu primeiro ponto baixíssimo, segundo ponto baixíssimo. E eu vou dar sequência aqui. Como eu falei para vocês, são 8 quadradinhos. Já estamos com 2 quadradinhos aqui. E a gente vai fazendo isso aqui. Assim que terminar de fazer a emenda desses quadradinhos aqui, dessas duas faixas, com 8 quadradinhos, cada faixa, cada fileira, eu volto com vocês assim que eu terminar aqui. Fiz as duas fileiras de 8 quadradinhos da vovó, olha, deixa eu mostrar assim, fechado para vocês. Ó, ficou assim, ó. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vou abrir, foi essa parte aqui, onde nós fizemos a emenda, tá? Então, olha. Olha que graça que tá ficando. Pronto, ficou desse jeito. É porque como não dá para vocês verem, deixa eu, mesmo subindo o vídeo, a gente não vai subindo o vídeo, subindo a câmera, vocês não vão conseguir ver. Então é melhor desse jeito. Então agora eu vou fazer mais uma emenda com 8 quadradinhos, uma fileira de 8 quadradinhos. Então aqui tá do lado direito. O que que eu vou fazer? Cada quadradinho eu ponho direito com direito. Eu começo aqui. Depois eu ponho o outro aqui, se vocês quiserem pode pôr até o marcador ou um alfinete ou esse prendedor aqui, para vocês não se perderem, né? Porque, ó, eu vou pôr esse prendedor aqui pra gente não se perder. E vocês vão pondo aí. Então, é direito com direito novamente. Aqui eu tô do lado do avesso e aqui também tá do lado do avesso. E eu vou iniciar como a gente iniciou aquela hora. Deixa eu voltar aqui. Aí, depois a gente vai costurar aqui, ó, na vertical. Então, vou de novo. Eu vou achar minha primeira correntinha, que tá do lado desse ponto alto. Vou introduzir aqui, que é a minha primeira correntinha. E esse também é a primeira correntinha, olha. Eu venho com o fio, eu vou laçar, eu vou fazer uma correntinha. Pra travar o fio aqui. E eu venho aqui novamente pegando o fio de fora da correntinha com outro fio do lado de fora. Ó, fazendo isso. Vamos fazer agora também só ponto baixíssimo. Então, assim que eu terminar essa fileira de 8 quadradinhos, aí eu volto com vocês. Porque a gente precisa fechar agora a lateral. Voltando aqui com vocês, olha como que ficou. Então, eu costurei, emendei as 3 fileiras com 8 quadradinhos, ó, como que tá. Ó, foi aqui, olha, que eu fiz as emendas, todo lado do avesso. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vou emendar aqui na vertical. E aqui na alça, que já coloquei os 2 quadradinhos, então eu vou costurar aqui e depois eu já costuro aqui, tá? Na horizontal. Aí depois eu venho aqui costurando na vertical. E lembrando, como a regata está aberta, então olha só onde que eu coloquei a alça aqui. Coloquei na segunda fileira de 3, ó. São 3 fileiras aqui, certo? Então coloquei na segunda coluna aqui, ó, a alça, ficando desse jeito. E deixa eu mostrar para vocês. E a outra alça coloquei na primeira fileira aqui. E já coloquei os 2 ali para alça. E depois a gente fecha, tá? A gente vai fechar, vamos fazer a emenda por aqui, né? Para fechar o trabalho. Assim que eu fizer todas as emendas na vertical, eu volto aqui com vocês. Eu queria mostrar para vocês como é que tá ficando.
Então aí, assim que eu terminar, eu volto novamente com vocês. Então, pessoal, eu terminei aqui de fazer as emendas, né? Na parte vertical, dessas fileiras aqui, ficando desse jeito. E na alça, esqueci de avisar para vocês que são 3 quadradinhos. E também já fiz a emenda. Então ficou desse jeito aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês entenderem, porque eu não consigo afastar mais a minha câmera. Ó, ficou assim, tá? Então toda emendada na parte vertical aqui, olha. E o que eu vou fazer agora? Eu tô do lado do avesso, então eu vou virar. Vou fazer desse jeito aqui, ó. Eu vou dobrar pra gente fazer o fechamento agora, ó. Ó como que vai ficar. Vai ficar assim, deixa eu arrumar aqui. Tá vendo? Aqui na lateral vai ser esse quadradinho da vovó que vai ser dobrado. Dos dois lados, ó. Dobrado no meio, ó. Ficando desse jeito. Então, vou fazer a emenda aqui agora, né? Vou fazer o fechamento e a alça aqui. Eu vou virar aqui a alça para trás. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Olha que graça que tá ficando. Ó, vai ficar assim, ó, pessoal. Dá para vocês verem? Ó, vai ficar desse jeito aqui. Deixa eu levantar mais. Aí eu volto com vocês. Ah, esses fios aqui, aí vocês arrematam, né? Porque eu nem arrematei ainda os fios aqui. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido como que a gente tá fazendo aqui. É isso que é o mais importante, tá? Para vocês fazerem as emendas certinho. Se vocês fizerem errado, desmanchem, senão sua peça não vai ficar bonita. Mas já tá bonita a peça, tá bom? Terminei de fazer as emendas dos quadradinhos, olha que graça que ficou. Ficou uma fofura. E também já arrematei todos os fios que estavam sobrando. Ó, tanto de um lado como do outro. Também coloquei aqui, ó, já fiz a emenda aqui das alças, né? Olha, deixa eu te mostrar, é que não sei se dá pra ver. Deixa eu melhorar o zoom. Olha só, tá vendo isso aqui, olha? Esse aqui é o detalhe que a gente estava fazendo dos pontos baixíssimos. Eu achei que ficou super bacana. Você pode usar tanto do lado do avesso como do lado direito, que esse é do lado direito. Deixa eu virar a blusa para vocês verem, que também ficou maravilhosa. Olha como que ficou lindo o nosso trabalho. Então, a gente faz uma peça em crochê ou qualquer tipo de peça, a gente tem que fazer um acabamento bem bacana, né? Olha, é o lado direito da peça, da blusinha. Olha que graça que ficou também. Então, agora o que nós vamos fazer? Eu vou fazer pontos baixos aqui embaixo, tá? Para fazer o acabamento. E aqui contornando aqui a alça. Aqui desse lado, a gente vai vir aqui e depois a gente vem aqui desse lado, tá? E vamos então iniciar a fazer pontos baixos. Eu vou iniciar aqui, olha, em qualquer ponto, tá? Aqui é a parte de baixo da blusinha, eu vou iniciar em qualquer ponto. Então, eu vou pegar, não sei se dá pra vocês verem, eu vou iniciar pegando as duas alcinhas da correntinha. Aqui tá do lado direito. Eu venho aqui, pego o fio do novelo, laço, eu trago a alça para frente e faço uma correntinha aqui, tá? Pegando os dois fios. Aí eu vou fazer normal, como eu faço sempre os pontos baixos, pegando as duas alcinhas da corrente. Não sei se dá para vocês verem, ó. Eu tô pegando a correntinha aqui, ó. Ó, tô pegando as duas correntinhas pra gente fazer o ponto baixo. Acho que não sei se dá pra vocês verem, ó. Duas correntinhas, tá? E eu vou fazer contornando em volta da blusa aqui, na parte de baixo. E depois a gente vai fazer na alça, né?
na gola também. Aí vocês vão fazendo. Assim que eu terminar, aí eu volto novamente com vocês. Aí nós terminamos já de fazer a blusinha. Ah, pessoal, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, familiares. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para vocês receberem novos vídeos. Logo aí no vídeo, do lado direito do vídeo, tem um ícone. Se vocês quiserem receitas diferentes, eu tenho várias receitas de bolsa, de amigurumi, várias peças de acessórios. Clica lá e dê uma olhada no meu canal do YouTube, tá bom? Então é isso. Olha como ficou linda e charmosa a nossa regata feita com square. Apenas um pouco de tempo que nós perdemos de fazer cada quadradinho, mas valeu a pena. Olha que elegância que ficou. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E um forte abraço a todos vocês. E até a próxima.